Quando o mundo todo precisa lidar com o imprevisível, a gente aprende a dar ainda mais valor para quem sempre esteve do nosso lado. O Sincades, entidade que representa o segmento atacadista e distribuidor no Espírito Santo, sabe disso. Afinal, com a pandemia do coronavírus, as empresas, os colaboradores e as famílias capixabas contam diariamente com o setor atacadista. E o setor atacadista conta com o Sincades. Mostramos a toda a sociedade que não importa o tamanho e a gravidade do desafio, o Espírito Santo terá sempre a força dos atacadistas e distribuidores. E junto, uma entidade que valoriza essas empresas que geram milhares de empregos. Foi assim nas ações de prevenção e controle da Covid-19, nas compras coletivas de equipamentos e na hora de ajudar quem mais precisou. O Espírito Santo e o Brasil sabem que os desafios são muitos, mas sabem também que com os Sincades ao seu lado terão suas maiores entregas, o desenvolvimento e a união. Pois acreditamos que juntos somos mais fortes. Sincades. Conexão perfeita. Então, retomando o nosso momento, agradecemos a presença também do senhor Ademar Sesconeto, né, que é diretor da Sescom Distribuidor e também do Sincades. E quero registrar aqui também o agradecimento pelo apoio institucional à ACAPES, ao Sindiex, ao Transcares, e para dar as boas-vindas eu quero convidar o Edalberto Moura, presidente do Sincades, para nos prestigiar com sua fala. Prefeito, é importante nosso encontro, nós agradecemos muito, e estamos fazendo isso com todos os prefeitos que foram eleitos. Quero te parabenizar pela reconstrução. E o povo o reconduziu, tem reconduzido o Brasil, porque o seu trabalho tem sido bom, né? E isso é importante hoje nas gestões de cidade, de estado, de país, é a continuidade das políticas adotadas, porque vem um, sai, volta, tira tudo que o outro fez, enfim. E a gente está vendo que Linhares vem há muitos anos com um progresso muito grande, e aí eu quero te parabenizar por isso. Nós estamos, então, fazendo este circuito com todas as prefeituras em que nós temos importância, que o nosso segmento tem importância econômica nele, né? Linhares, nós temos uma importância muito boa, temos vários associados nossos muito antigos aí, o Ademar mesmo é um diretor nosso do Sincades, e que é muito ativo, representa bem Linhares, chora muito por Linhares, sempre pedindo coisa para Linhares, e a gente sempre, quando possível, principalmente linha de treinamento, enfim, o que é possível nós apoiamos, né? A ideia desse bate-papo é mostrar para os prefeitos, muitas das vezes eles não conhecem, a importância do segmento atacadista para o Espírito Santo hoje, né? Nós tivemos aí, atrás, a queda acentuada da competitividade do Fundap e a queda acentuada de arrecadação, não só do Estado, mas dos próprios municípios. Por sorte, prefeito, e pouca gente sabe disso, naquele momento em que a curva do ICMS começou a cair, da importação, exatamente naquele momento entrou o crescimento do setor atacadista. Então, ele veio exatamente minimizar os impactos que os municípios tiveram, principalmente, e isso pouco é conhecido, isso é pouco identificado. Por isso também o nosso objetivo aqui de estar mostrando para os municípios, o Estado conhece a nossa participação. Nós temos hoje mais de 1.300 empresas no segmento. Essas empresas vieram para o Espírito Santo, a maioria delas, pelo incentivo fiscal. Lógico, o Estado tem uma boa localização, mas principalmente incentivo. É o caso de Linhares também, né, que é uma região bem incentivada e bem competitiva. Então, essas empresas vieram para cá, ótimo. Mas só que nós temos algumas ameaças. E essas ameaças têm que ser compartilhadas.
principalmente com as prefeituras, que, né, com o planejamento, seja de arrecadação, seja de desenvolvimento, que passa muito por esta continuidade dessa atividade, pois nós temos aí, em 2022, a previsão do término desse incentivo. Quando foi há 3 anos atrás, houve uma convalidação, todos os estados do Brasil permitiram, olha, acabou a guerra fiscal, nós temos 5 anos para o comércio, 8 anos para o importado, 12 anos para a indústria. O nosso já vence agora, em final do ano que vem. Então, imagina que vem muitas empresas construindo galpões, condomínios logísticos, e estamos aí na iminência de um risco próximo, né? Então, o objetivo disso também hoje é a gente bater esse papo, conhecer um pouco o seu planejamento, de verificar o que nós podemos aí trazer como oportunidade. Sabemos muitos empresários de fora que vêm fazer pesquisa de instalação em locais, eles vão normalmente em muitos municípios e, naturalmente, escolhe aquele que é mais competitivo, né? Então, era isso que eu queria te passar, então. Então, vamos passar os dados, prefeito, do segmento, para que vocês possam ter uma visão e conhecer um pouco. Ok. Obrigado. Importante colocar aqui para os senhores, né, em relação ao setor atacadista e distribuidor, a gente tem um percentual de 3,1% dos estabelecimentos de toda a economia formal do Espírito Santo. O setor atacadista ele concentra 3,9% dos empregos formais também no nosso estado. E a remuneração média do setor atacadista no Espírito Santo é de R$ 2.185 por mês. Partindo disso, a gente fez uma estratificação para a gente identificar, né, o quanto que o setor impacta, né, na questão da economia, né? Então, hoje, o Brasil tem 128.625 empresas do setor, sendo que 2.598 estão sediadas no Espírito Santo, e dessas 2.598, 1.308 estão hoje presentes no Compete Atacadista. E quando a gente fala de emprego, né, a nível Brasil, a gente tem aí 1.638.885 mil pessoas vinculadas ao setor de forma direta, e no Espírito Santo especificamente 35.450 pessoas. E aí partindo, né, estratificando para o município de Linhares, que é importante a gente pontuar, nós temos aí 86 empresas desse montante que está no Espírito Santo, sendo que dessas 86 empresas são 26 empresas também presentes no Compete Atacadista, e do montante de empregos, né, a gente tem 1.745 empregos diretos vinculados ao setor atacadista. Com isso, a gente consegue perceber o quanto que o segmento ele impacta, né, na economia, de maneira que a gente possa, em conjunto, procurar ações para a gente fortalecer ainda mais essa parceria, né, do segmento com as prefeituras e oportunizar, né, maior geração de emprego, de renda, né, e gerar economia local também. Bom, vamos lá. Eu não estou conseguindo ver vocês. É ruim. Dalberto, primeiro, obrigado, tá? Você fez uma referência ao Ademar, aí realmente o Ademar, ele está caminhando assim, passo a passo com Linhares. A gente vai no ritmo que podemos dar os passos, mas sempre com passos firmes e crescendo. Isso já vem há algum tempo, como você colocou, desde 93, né, quando assume o seu primeiro mandato, o ex-prefeito José Carlos Elias, a gente começa a trabalhar num ritmo diferente do que até então a cidade experimentava. Isso tem nos proporcionado um destaque no cenário estadual. Quem me acompanha aí pelas redes sociais viu que hoje era 4h50, eu postei uma fala ainda meio escura, quase não dá para ver
a minha fisionomia, mas estava em frente à VEG, e falei de um projeto que, quando era presidente da Assembleia ainda, junto com o ex-governador Paulo Artung, pegamos o avião e fomos lá em Jaraguá do Sul fazer o convencimento final para que a indústria se instalasse aqui no estado do Espírito Santo e no município de Linhares. E hoje gera ali, dentro do Parque Fabril, aproximadamente 3.000 postos de trabalho, fora o que gera indiretamente. E falava que hoje à tarde nós vamos poder dar uma boa notícia para o Brasil, para o Estado e para o Espírito Santo, para o Estado e para Linhares, porque vamos anunciar uma outra indústria, outra grande indústria com mercado aberto, que tenho certeza que muito vai contribuir, agregando valor a um produto nosso. Eu não posso falar... se não tiver já na mídia, eu não posso falar devido à confidencialidade que tem, então só no momento que for anunciado pelos acionistas da empresa, que será hoje à tarde. Então, esse processo de desenvolvimento, e falava hoje cedo na minha publicação na rede social, a busca pelo desenvolvimento econômico, ela só tem sentido quando a gente consegue aliar a um perfeito também desenvolvimento social. E eu tenho batido muito dessa tecla, da tecla do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Ele só vai acontecer se a gente tiver um desenvolvimento econômico, onde a gente tem oportunidade de dar empregos aos nossos cidadãos, e com as arrecadações dessas empresas, dessas indústrias, nos mais variados segmentos, tanto no comércio como no agronegócio, que é um caso de sucesso tremendo nesse país, e o Espírito Santo não fica atrás, com os recursos provenientes desses impostos, a gente conseguir transformar isso em boas políticas públicas nas áreas sociais, né? E melhorar a infraestrutura das cidades. E Dalberto falou aí, quando alguém analisa qual a cidade que vai escolher para sediar o seu empreendimento, o olhar se volta para a estrutura da cidade. Eu tenho chamado muita atenção chamado a atenção, desculpa-me, né? Assim, no bom sentido e com toda a delicadeza, entendendo as dificuldades também, dos governos estaduais, para ajudar os municípios a melhorarem as suas infraestruturas, infraestrutura de saneamento básico, principalmente. É inaceitável ainda que a gente tenha a maior parte do nosso esgoto sanitário sendo despejado nos mananciais, sem o devido tratamento. Não dá para entender porque essa conversa de que é importante o saneamento básico já existe desde que eu me entendo como gente, e a gente não vê uma política pública direcionada para resolver esse problema definitivamente. O único presidente que eu vi que fez alguma coisa nesse sentido, desde que conheço um pouquinho da vida pública, foi Fernando Henrique Cardoso com o programa ProSege. Conseguiu um recurso do Banco Mundial e aplicou nos municípios do estado do Espírito Santo. Vários desses recursos. Um exemplo é Córrego d'Água, que hoje é Soretama. Quando Linhares recebeu o seu quinhão, destinou para Córrego d'Água e lá foi implantado o saneamento básico naquilo que existia até então da localidade. Então, assim, melhorar a infraestrutura das cidades é importantíssimo para a gente conseguir fazer a atração de novos empreendimentos, seja no comércio varejista, no atacadista, no industrial, para trazer pessoas para morar para nossas cidades, de outros estados. Então, eu tenho batido muito disso. O cuidar da cidade. Cuidar da cidade é a primeira providência que qualquer gestor deve ter na sua cabeça, porque cuidar da cidade é cuidar das pessoas, nada além disso, né? E eu estou começando o meu 5º mandato, de Alberto e Ademar, que conhece bem, e todos que estão nos prestigiando, nos vendo nessa manhã. Quando eu fui lá em Criciúma, em 1998, começar a conversar com Ricardo Brandão,
sobre a Brametal, a primeira coisa que ele me perguntou é como era o saneamento básico na minha cidade. Eu fiquei com vergonha, né? Linhares não tinha, naquele momento, nenhuma estação de tratamento de esgoto, né? Eu falei, ó, não temos nada ainda, mas saio daqui e te dou a segurança que, chegando lá, vou fazer o dever de casa que você está me dando. E de lá para cá, posso dizer que Linhares hoje tem estações de tratamento recebendo praticamente todo o esgotamento sanitário que é despejado das nossas residências e nossas indústrias, com raras exceções ainda, algumas casas às margens da lagoas que estamos trabalhando para que também seja retirado. Então é isso, tá? E como você colocou, Edelberto, incentivos fiscais têm prazo de validade, né? Nós começamos a correr muito a partir de 2017, rodando esse país. E, novamente, vou falar, temos chamado a atenção do governo do Estado com relação a isso. Temos chamado a atenção porque, se tem um prazo para terminar, a gente tem que se apressar para colocar os investimentos o mais rápido possível, espalhados por esse Estado. Não queremos tirar nada de Estado algum. A gente sabe que hoje não é mais aceitável. Vamos pegar um exemplo de um local que a gente tem ido visitar muito, Caxias do Sul, que está lá no extremo sul, né? Muitas empresas que há 100 anos, ou menos um pouco, foram para aquela região, hoje estou vendo que logisticamente não é viável mais, né? E nosso estado, ele tem uma posição geográfica invejável. Se você pegar um raio de 1.200 quilômetros, nós estamos aí com quase 70% do PIB brasileiro no nosso raio de visão, de atuação. Então, assim, basta ter um pouquinho de competência e vontade, a gente coloca muito. Não precisa nem de tantos incentivos, não, hein? Precisamos de estradas, precisamos de investimentos, como conversei agora, era 7h30 com o Héctor Cavalieri, sobre o Porto da Imetame, ali em Aracruz, que vai ser uma mão na roda para o Estado do Espírito Santo, particularmente para a nossa região, norte e noroeste, né? Então, a gente tem que sair das nossas cadeiras de executivos e percorrer esse país, porque as oportunidades estão colocadas, tá? E como você disse, Delberto, tem prazo para terminar os incentivos, mas a posição geográfica não, ela vai permanecer. E se a gente oferecer uma boa qualidade de vida aos nossos cidadãos, que se refletirão naqueles que virão nos visitar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai poder fazer uma transição muito bacana desse processo e consolidar, tá, uma política econômica vantajosa em relação aos outros estados, dando aí a segurança de ter políticas públicas sociais de boa qualidade a toda a nossa população. Bom, Guerino, você está de parabéns, como eu falei inicialmente, e agora você confirmou. No 5º mandato, e está 4h30 na rua, trabalhando. Não são muitos que fazem isso, né? E que pena que não são, porque é determinante realmente o resultado na nossa vida, seja empresarial, seja gestão pública. Esses resultados vêm junto do trabalho e da seriedade, principalmente, né? O que você falou de infraestrutura é a grande realidade. O Espírito Santo, com a perda de competitividade do Fundap, ele perdeu praticamente toda a importação totalmente por falta de estrutura. As empresas migraram do Espírito Santo para Santa Catarina porque os portos lá eram de alto calado e os navios cresceram, as rotas não passaram a não serem mais feitas por navios pequenos, não entrava mais no Espírito Santo, e aí as empresas migraram toda para lá. Eu sou importador, trabalho nessa atividade, e eu tenho um pedaço da minha operação lá exatamente por causa disso.
A estrada também foi algo que realmente nós tivemos um atraso muito grande. A gente tem a esperança aí que nos próximos anos isso venha a completar essa expansão que a gente está aí, a duplicação que a gente está aí guardando, né? O Porto do Ettore é algo que realmente esse vai fazer uma diferença muito grande, porque é aquele sonho do projeto Leste-Oeste que não foi para frente, até por falta de navio, e agora tem toda uma possibilidade de avançar. Aliás, você tem informação aí fresquinha, recente dele, se ele já começa a jogar as pedras no mar? Repete para mim, Delberto. Você tem notícia atualizada, o Ettore te atualizou sobre o início das obras? Sim, sim. Ele já está, na realidade, colocando as pedras, está fazendo esse transporte, mas a previsão dele é que agora, em março, a gente faça o encontro lá para lançar realmente, definitivamente, o início das obras, tá? E você sabe o que representa isso para toda aquela região, Adalberto? Claro. É algo assim, monstruoso, posso falar. Eu tenho falado com os linharenses, o Ademar aí, com alguma frequência a gente tem a oportunidade, eles têm um clube lá que tem quase um ano que a gente não se encontra devido à pandemia, mas a gente sempre atualizava as conversas. O que nós vamos experimentar de crescimento nos próximos 5 anos bem superior ao que curtimos nos últimos 20 anos, pode ter certeza disso. E com esse ponto, então, Aracruz vai ser o nosso porto, mas por a gente estar dentro de um pedacinho do Sudeste, na Sudene, a região acima do Rio Doce tem todas as condições de fazer grandes atrações, de grandes projetos. Tá? E se eu puder me espichar um pouquinho aí, e ninguém tem que ficar com ciúme daqui ou dali, não. Tá? Cachoeiro tem a sua vocação, Guaçuí tem a sua vocação, Alfredo Chaves tem a sua vocação com a banana, o outro tem com café de qualidade ali na região das montanhas, tem o turismo, que é uma indústria belíssima que é desenvolvida ali também naquela região, né? E a área industrial, a gente sabe que ela vai acontecer aqui, da serra para lá, não tem jeito. Tá? Então, esse olhar, tanto do governo federal quanto do governo estadual, precisa ser direcionado para esse pedacinho de chão aqui do país, tá? Porque nós temos possibilidade de dar uma alavancada muito grande no desenvolvimento. Não estou falando do norte do estado, de Linhares especificamente, não. Porque não adianta nada Linhares também crescer nesse ritmo se a gente não puder dividir isso com os municípios do entorno, com toda a região. E toda a região tem condições de buscar esses investimentos, tá? Eu já comecei a conversar com o meu xará, prefeito de Colatina, conversei com o Marcos Guerra em Jaguaré, com o Gutinho em Marilândia, com o Alessandro em Soretama, com o Edmilson em Rio Baranal, daqui a alguns dias vou marcar com o João Neiva, já fizemos conversa também com Aracruz. Então, a gente está se juntando, né, em um grupo pequeno para depois espalhar essas conversas, mas as possibilidades colocadas são tremendas. E volto a dizer, sem objetivo de tirar a indústria de qualquer estado, elas estão pensando em expandir seus negócios, em colocar pontos ou de distribuição ou de fabricação em outros pontos geográficos do país. E o ponto geográfico privilegiado hoje é a região norte do estado. Sem dúvida, Guilherme. Linhares, principalmente, é o mais competitivo de todos, né? Exatamente pela proximidade. E agora, com o Porto, a gente acompanha esse projeto já há muitos anos do Ettore. Eu sou da região, eu sou de Aracruz, conheço isso aí muito bem, sei a transformação que esse local passou junto com Linhares e todo o norte. Bom, nós falamos aí das oportunidades, eu queria falar um pouquinho contigo das nossas ameaças, vamos dizer. Qual a previsibilidade de encerramento
do Compete em 2022, nós não estamos parados. Nós estamos aí, junto com o governo do Estado, trabalhando e buscando alternativas, né? Você falou que o Espírito Santo, todo lugar tem oportunidade, é uma realidade. O Espírito Santo hoje, para o Brasil, ele é uma referência. Você esqueceu aí, por exemplo, de Santa Maria de Atibá, que é o maior produtor de ouro. É um caso de sucesso, né? E assim, não só o município, Adalberto, mas a gente de lá, as pessoas de lá. Né? Eu encontro com eles no interior de Linhares e espalhados não só aqui no estado do Espírito Santo, mas no sul da Bahia, tá? Onde tem um pedacinho de terra que podem cultivar, alugando, eles estão assim, exemplares. Né? Exemplares. Então, o que nós estamos fazendo, e também vamos precisar do apoio de vocês, prefeito, principalmente no momento adequado. Com a previsão de término de 2022, nós começamos, o governo tem feito vários movimentos, e nós começamos também um movimento, através da nossa entidade, a ABAD, que nós temos assento, a trazer a preocupação, e aí começamos a ver ali ambiente para buscarmos um caminho, trilharmos um caminho que pode ser muito interessante. A ABAD nunca participou de incentivo, porque cada estado tem o seu incentivo e tem a sua guerra, né? Está no meio de uma guerra fiscal, né? Isso a gente conhece até o tempo. Principalmente por Santa Catarina, no setor de distribuição, né? Exatamente. Com Minas, então, é loucura. Bahia aí, né, Ademar? Você enfrentou muita dificuldade aí. Bom, o que nós estamos, então, pensando e estamos já startamos. Quando levamos o assunto para a ABAD, identificamos que outros 25 estados também tinham necessidade. Nós que, na década de 2000, éramos o único que tinha incentivo na área comercial, principalmente, ninguém tinha, e a gente, imaginando que ainda poucos tinham, para surpresa nossa, 25 estados aprovou a ABAD apoiar a continuidade do regime comercial, do regime, para nós, que compete, para outros estados, dá outro nome. E aí, o que foi feito? Fizemos uma consultoria e também um relacionamento muito forte que a ABAD tem com a bancada federal, e nós temos lá um deputado, o deputado Efraim, que é do Nordeste, e tem uma ligação muito grande com o segmento. Né? Então, o que nós estamos tentando construir? Prorrogar o regime Compete, unificar ele, todo o regime comercial, para 2032, o mesmo tempo da indústria. Né? Por que, inclusive, também? Porque o setor distribuidor, atacadista, ele é um complemento da indústria. A indústria não tem como viver sem o setor, porque a indústria não tem capacidade distributiva para vender para mais de 1 bilhão de loja. Isso é feito... 1 bilhão não, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, em média, os CNPJs ativos que o nosso segmento abastece. Então, as indústrias não têm essa capacidade. Teria que ter cada uma delas um distribuidor dentro de si para poder fazer, não é a atividade fim dela. Então, a nossa ideia foi jogar para 2032 junto da indústria e agora trabalhar as bancadas. Nós temos aí a felicidade aí de contar com a bancada do Nordeste, que é uma bancada muito ativa, muito interessada nos seus interesses regionais, vamos dizer, nas suas políticas regionais, e isso ajuda muito a gente criar uma esperança aí que a gente possa construir isso. O governo do Estado vem trabalhando, mas em determinado momento nós vamos precisar muito de vocês também para trabalharem a bancada federal, né? Para que a gente possa ter, e é bom a gente já antecipando, e na medida que você vai conversando com
com a bancada, já mostrando essa demanda e pedindo para que eles acompanhem também o projeto. Nós podemos depois passar qual é o projeto, o número dele, acho que 900, a gente vai passar, para que já vamos trabalhando a bancada e para eles também estarem acompanhando em Brasília o andamento dela, né? Então, acho que a gente, com isso, se a gente conseguir ir para 2032, com mais toda a estrutura que está vindo aí do porto, da estrada, enfim, crescimento normal que o Estado está tendo, com certeza nós vamos ter um Espírito Santo aí muito forte para os próximos anos. Acho que esse tem sido o propósito, né? É por aí, Dalberto, tá? É claro que estamos juntos, né, nessa luta, tá? E eu acredito piamente que vamos conseguir essa prorrogação até 32 para igualar com a indústria. Isso é importante, como você disse, com o porto, mantendo os incentivos do CONPET e com a classe empresarial atuante que nós temos, principalmente aqui no Estado, não tenho dúvida que o Espírito Santo vai adquirir um status, um status igualado aos melhores desse país e do mundo, não tenho dúvida nenhuma. Um Estado equilibrado, com uma boa gestão fiscal já de 3, 4 mandatos aí também do governo do Estado, tanto do Paulo como do Renato, né? Isso tem ajudado muito em todas as conversações que temos feito por esse Brasil afora. Sempre olho o Espírito Santo como um ponto fora da curva e na maioria das administrações públicas brasileiras, né? E não acredito que vai ser difícil a gente conseguir essa prorrogação dos incentivos para o CONPET também. Bom, temos que trabalhar muito, estamos trabalhando. Ademar, eu gostaria de passar um pouco a palavra para você falar do ambiente aí de negócios em Linhares, e principalmente as reivindicações que você tem para fazer para o prefeito. Aproveite agora aí, a hora é agora, a oportunidade é essa. Primeiro, agradecer a presença do prefeito, disponibilidade aí, parabenizar os sindicatos pela iniciativa aí, cumprimentar meus parceiros aí, atacadistas do Norte, que estão conectados com a gente. Estão me ouvindo bem, então, né? Tá, tchau. Marina, olha só, um dos problemas que o setor atacadista tem, que o Alberto colocou vários, mas um dos principais, eu sei que você com a sua força política, isso eu sei que é uma parte mais federal, mas a questão da duplicação da BR-101, isso já está se arrastando e a gente tem caminhão na estrada, os riscos são muito grandes, os desgastes, tudo, a gente paga os pedágios, tudo, e a gente não vê assim uma luz no fim do túnel para resolver o problema. Nós temos a travessia de Linhares, você sabe que já está chegando uma situação e daqui a pouco a gente não consegue mais transitar dentro de Linhares também já. Então, eu sei que você é um cara já veterano na política e tem força política junto com os deputados federais aí, e eu gostaria de saber de você, né, como é que você vê essa situação toda aí, porque nós temos muitos na estrada e é um risco muito grande que a gente está correndo hoje com o setor da BR-101. Demar, vamos lá. Olha bem, a gente fala no crescimento do norte do Estado do Espírito Santo, mas se não for acompanhado pela infraestrutura na nossa BR-101, nós ficaremos estrangulados por pouco tempo. Praticamente já estamos, né? Hoje a gente gasta 3 horas e meia de Linhares até no centro de Vitória. Imagine uma pessoa lá no extremo norte, né, gastando 6, 7 horas. É inaceitável. Eu acho assim, tão importante quanto a gente fazer as interlocuções com a bancada federal, porque a bancada federal, tanto os deputados como os senadores, tem condições de pressionarem o Ministério de Infraestrutura para cobrar, no nosso caso aqui, da ECO 101. Até pouco tempo eu fazia parte do Conselho Paritário como representando os municípios junto ao Conselho Paritário que toma conhecimento das ações que são realizadas pela ECO 101. E sempre nas reuniões eu fui muito crítico com relação ao andamento das obras e o zelo pela conservação das nossas estradas.
Eu precisei sair em função da campanha eleitoral, mas pedi a retornar agora em março a Muniz para me retornar para o cargo, e vou conseguir, para a gente continuar essa luta. Eu vou dar algumas informações para vocês. Desde 2019, nós discutimos com a Polícia Rodoviária Federal e com a ECO 101 várias transformações nas travessias de Linhares, e nos propusemos a fazer várias intervenções nas ruas que dão acessos à BR. E você que é de Linhares, você tem visto lá as intervenções que estamos fazendo naquelas avenidas ali, Luiz Cândido Durão, do BNH, Manuel Salustiano, Lagoa do Meio, Juparanã, Conceição. Isso tudo faz parte de um grande projeto para a gente melhorar a travessia de Linhares. E até hoje a ECO não moveu uma única pedra para fazer a parte dela. Então nós pedimos uma reunião para a semana que vem, para, junto com a Polícia Rodoviária Federal, novamente pleitear a ECO para que cumpra parte do seu acordo. Outra coisa absurda, vocês viram que nós começamos a fazer um trevo ali na região de Bebedouro para atender não só a Cacique, mas outros investimentos que estão programados por ali. Já tem 6 meses que está parado, porque a ECO nos deu uma autorização e logo em seguida cortou. Precisamos nos dirigir à Agência Nacional de Transporte Terrestres, conseguimos agora autorização para continuar, só que assinamos um contrato com 30 laudas com a ECO 101 e a Agência Nacional de Transporte, aonde uma das cláusulas desse contrato, que mesmo a gente fazendo investimento para executar as obras do trevo, o município vai ficar responsável pela sua manutenção. Então, ainda são esses absurdos que acontecem nesse país. Tá? E nós não vamos conseguir solução se ficarmos entidades falando isoladamente. Precisamos realmente unir forças e, como costuma se dizer, botar para quebrar. Tá? Não é aceitável que se tenha mais concessões nesse país, como foi feito com a ECO 101. Né, que a gente paga durante 10 anos sem ver um único investimento. Né? Então, nós estamos atentos, vamos cobrar, mas eu peço a isso que você está me pedindo, para a gente marcar um grande encontro logo de lideranças, primeiro com lideranças, para chegar até o governo federal. Se não for possível, chegar com o povo. Tá? Que quem está sofrendo é ele que precisa usar a BR no seu dia a dia. Eu acho que nesse caso pode contar com o SINCAD, né, Adalberto? Que é problema de todos, né? Com certeza. Outra coisa, Adalberto e Ademar, nós estamos com o projeto pronto, investimentos na ordem de 10 milhões de reais para fazer um trevo com passagem inferior. Tá? Passagem inferior vai ser o primeiro do estado do Espírito Santo ali naquela região. Tá? E olha que já temos um ano discutindo isso com a ECO. O município que vai colocar os 10 milhões de reais para fazer investimento. Hein? Tá? Então, você sabe o que é aquilo dali. Tá? Você tem que pegar aquele trevo da Brametal de vocês ali todos os dias, não é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil para o motorista que está ali colocando a sua vida em risco todos os dias. É isso mesmo. Tá certo. Os estados do Nordeste têm muita altivez, por isso que eles conseguem muita coisa, né? Eles são muito unidos. Aqui a duplicação da BR-101 não interessa só ao Espírito Santo, interessa ao Rio de Janeiro, interessa à Bahia, a todo o Nordeste, porque aqui transita todo o volume de carga, né? E aí, se todos nós nos juntássemos e fosse a Brasília, a coisa seria outra. Então, falta essa liderança. E aí, querido, você pode muito bem puxar, você tem essa liderança natural, e até junto com o Espírito Santo, junto com o governo do Estado, para que possa trazer outros estados na mesma linha de ir para Brasília reclamar mesmo, porque é um absurdo o que acontece com a proteção aí. Isso é o negócio mais louco do mundo, posso imaginar. E pior que ninguém consegue puni-los em nada. Eles são realmente soberanos e é um negócio assim inacreditável. Bom, vamos fazer isso, sim. Vamos reunir as entidades civis, as empresariais e a classe política estadual para a gente fazer esse pedido. Nós temos uma bancada, eu tenho que até agradecer, uma boa bancada que está atuando bem. Tá?
mas a gente sabe que com nós estando próximos dele, eles ganham muito mais força. Bom, nós colocamos a entidade à disposição pode colaborar, seja em mobilização, seja em recurso financeiro que a gente possa contribuir. Então, pode contar conosco. Obrigado, Adalberto. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo com você, com os associados. Ivete, obrigado aí. E desculpa a demora por ter entrado, eu tive alguns probleminhas iniciais. E, Ademar, Linharense, parabéns aí pelo... A gente vê ali a sua empresa assim, com muito orgulho, a cada dia crescendo. A gente vê a Abrametal crescendo, mas vê a empresa local, a gente vê o polo moveleiro também voltando a deslanchar, não é isso? A garotada nova, bacana, né? E o que eu quero dizer para vocês e para os linharenses? Mesmo estando começando um quinto mandato, como se costuma dizer, a tesão é a mesma, a vontade de fazer sempre o melhor, continua bem presente em todas as nossas ações. Tem uma equipe que eu sou muito agradecido, uma bela equipe, e uma sociedade que sempre me ajudou também. Obrigado a todos vocês. Ivete, vamos ver Adalberto. Perguntas para a gente poder encaminhar. Nós temos alguns comentários que gostaríamos de compartilhar com o prefeito Guerino, que é importante a gente prestigiar. O Fábio Dalvi deseja bom dia a todos, né? Parabeniza os Sincades pela iniciativa e agradece ao prefeito Guerino pela disponibilidade e abertura, né, em conversar conosco. Vocês acompanham a irmã de Fábio nas redes sociais. A nossa secretária de Educação está dando um show. Parabéns, Fábio. O Elcio, grande Guerino, grande prefeito, amigo, conterrâneo e contemporâneo. Parabéns mais uma vez para administrar nossa cidade. Gosto muito do Elcio. A mãezinha dele, de 98 anos, foi vacinada terça-feira. O Adebauer mencionou, né? É o Babal, né? Nosso querido Babal. Babal. Reconhecemos o diálogo de nosso prefeito Guerino com os supermercadistas, né, de Linhares, nos momentos mais críticos da pandemia. Mais um comentário também. E aí ele faz uma pergunta na sequência, né? Ele diz o seguinte: Guerino, quanto influenciou o fato de você ser professor e empresário nas suas gestões? Quando influenciou o fato de ser professor? Olha, professor é aquele cara, assim, eu falo do professor, falo aquele que vai para a sala de aula cumprir horário, não. Primeiro, o bom professor, ele aprende mais do que ensina, né? Esse é o bom professor. E, assim, eu vou contar essa história rapidamente. Em 1983, eu estava no pátio da escola eu estava voltando para Linhares, e montei um cursinho lá com 11 alunos. E tinha um professor que eu chamava de Big Boy, o professor Otaviano Carvalho Calmon. Ele olhou para mim e falou assim: você vai ser prefeito um dia. Depois de quase 20 anos, fui prefeito. Né? Então, assim, eu sempre me interessei pela gestão. Quando eu estava aqui fazendo faculdade, eu era professor. Logo no primeiro ano de faculdade, eu fui para o Salesiano, ser professor de física no Salesiano, no primeiro ano de faculdade, no Colégio Estadual do Forte São João. E aí, quando eu estava concluindo minha faculdade, eu fui chamado para ser professor na escola técnica. Fiquei 1 hora, mais ou menos, na antessala do diretor, o professor Zenilton, né, com a carteira de trabalho na mão. Aí, de repente, falei assim: não quero isso não. Quero voltar para minha terra e montar meu negócio. Né? E voltei para Linhares e comecei com minha escolinha, com 11 alunos, depois com 120, até chegar com mais de 6 mil alunos. Em determinado momento, falei: vou ingressar na vida pública. E de 93 para cá, 4 anos como secretário, depois 5 mandatos de prefeito, 2 de deputado. Eu costumo dizer o seguinte: quando me perguntam qual é a minha profissão, eu sou político e gosto muito daquilo que faço. Maravilha. O senhor Nildemar Santos parabeniza, né, pelo foco nas pessoas. Isso. É muito importante, né, porque são as pessoas que fazem, né, trazem o resultado. O senhor Hélio Schneider, né, em nome da diretoria da ACAPES e seus associados, deseja ao prefeito Guerino mais uma excelente gestão em um dos municípios mais importantes do nosso estado.
E aí temos uma pergunta do José Cipriano, feita em nome do Vitor, né? Ele fala assim: por favor, fale um pouco sobre o rotativo no centro de Linhares. Na nossa opinião, ajudaria muito o comércio lojista e também de alimentos, que em partes é abastecido pelo atacado. Quando o processo começa errado, Vitor, é assim, para consertar demora demais. Em 2016 começaram um processo de maneira não muito legal, e isso demandou ações judiciais que perduraram até o final do ano passado. Então, já em acordo com o Tribunal de Contas, pedimos ajuda ao Tribunal de Contas para a gente não errar em nenhuma vírgula, para na hora que a gente colocar o edital, a apreciação dos interessados, que vai acontecer no próximo mês, o processo de irlanche. Então, tudo andando direitinho, eu acredito que nos próximos 6 meses a gente já pode falar que é um prazo bom para a gente assumir que vamos ter um estacionamento rotativo já em Linhares. Perfeito. Com isso, a gente encerra aqui as perguntas e os comentários, e a gente pode partir para as considerações finais, né, Dalberto, Ademar e Guerino, por favor. Perfeito. Pela ordem da autoridade, eu vou fazer a minha, depois você faz a sua, tá? Tá bom, obrigado. Bom, queremos mais uma vez agradecer, pedir desculpa a todos aí por esses imprevistos técnicos que ocorreram no encontro de hoje. Todos os outros aconteceram, serve sempre para a gente aprender um pouco, né? Quero agradecer a participação das outras entidades, a CAPES, Transcares, o Sindiex, que conosco participaram dessa organização, da divulgação, do apoio institucional, né? Nosso velho, enfim, a todos que, ao pessoal do o Mário está sempre presente. Então, muito obrigado a vocês por toda essa participação e a você, Guerino, por ter disponibilizado esse tempo aí, a gente ter conhecido um pouco mais sua gestão, a gente que fica distante, né? Quem é de Linhares conhece bem o seu trabalho. Quem não é, não conhece. Muitas coisas que você falou aqui para nós hoje, nós não conhecíamos. E como eu falei, se o povo está se elogiando pela 5ª vez, é porque coisas boas você tem feito, né? Então, parabéns. Também mais um mandato aí de muita realização, e colocamos a nossa entidade à disposição do município, naquilo que a gente possa colaborar. Os nossos associados do local, a gente tem uma ligação muito próxima, um acompanhamento muito próximo, e dá um suporte muito próximo a todos eles. Então, continuamos à disposição lá no Sincat, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Alberto. Ademar, vai falar? Não, é só agradecer também você, Guerino, e o que os novos tempos fazem, né? A gente conseguiu fazer uma reunião hoje, e os tempos era quase que impossível, né, a gente se falar, uma reunião de um setor, né? E tendo você a disponibilidade de participar com a gente mais de 1 hora, que a gente já está aqui falando, né? Levantou 4h30 da manhã hoje, eu não sei se é por causa do Transa BR-101 ou porque você tinha compromisso mesmo, mas agradecer os Sincades. Eu acho que o Hidalberto aí, com a sua equipe, fazendo esse maravilhoso trabalho aí, não só com Linhares, mas com os principais municípios do estado. Então, só tenho, em nome dos meus colegas aqui de Linhares, atacadistas aqui, né, passamos um ano muito difícil, né, vocês sabem disso, no nosso negócio, de fazer entregas, de contar com clientes, de tudo. Graças a Deus, a gente conseguiu superar todos os obstáculos que teve, mantivemos-se em pé, firme, e o pessoal aqui é guerreiro, viu, Guerino? Pode saber que os atacadistas aqui, eles são fera, são concorrentes difíceis. Então, muito obrigado aí a todos aí, valeu. Eu que agradeço, Ademar. Nós tivemos um ano muito difícil ano passado e ainda estamos tendo, né? Mas a gente conseguiu fazer uma travessia, Alberto, em áreas mais suave, porque conversamos muito com os mais variados segmentos da sociedade, né?
Então, isso foi importante. E o Ademar falou um negócio certo. A pandemia nos ajudou nisso. Se a gente aprender a conversar um pouco mais, né? Não precisa ser presencial, pode ser do jeito que estamos fazendo aqui. Eu estou vendo ali, parece que o Ademar está sentado aqui na mesa, e Delberto também, Ivanete, né? Todos que estão nos assistindo, desde já, meu muito obrigado, né? A Ivete, não a Ivanete, desculpa. Então, assim, aprendemos a fazer isso, e isso é bom, né? Não vamos deixar essa prática, a pandemia vai passar, mas essa prática a gente tem que exercitá-la cada vez mais. E Dalberto, a gente cresce, né? Cresce sim, mas a gente cresce acima da média em Linhares, porque a gente tem uma sociedade que é muito parceira, muito participativa, tá? Tanto dos trabalhadores como a classe empresarial. E eu tenho uma equipe muito boa, tá? Eu posso dizer que o menos eficiente em executar as tarefas diárias sou eu. Eu tive a capacidade de escolher uma equipe muito melhor do que eu em qualquer setor, né? Isso que é importante, isso que nos dá a segurança de que vamos ter desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento social, que é o que buscamos sempre em todas as nossas ações. Então, parabéns a vocês. Essa oportunidade foi maravilhosa, foi ímpar, de eu conversar um pouquinho com todo o segmento do Estado, conhecer também o segmento de vocês. Já sei o quanto vocês contribuem, mas agora com mais propriedade. Forte abraço, que Deus continue nos abençoando. Guerino, Ademar, em nome do Sincades, eu agradeço a disponibilidade de vocês em participar conosco deste encontro. Agradecemos também a todos os nossos ouvintes virtuais que prestigiaram esse momento. Pedimos, novamente desculpas aí pelo contratempo, mas infelizmente a gente não controla a internet, então tem coisas que fogem um pouquinho do nosso domínio, mas o encontro foi maravilhoso, então a gente tem certeza que a gente vai deixar aqui uma ótima mensagem para o povo de Linhares. Muito obrigada, desejamos um ótimo dia para todos e até breve. Tchau, tchau.